Boa tarde, minhas estrelas maravilhosas. Hoje nossa hora da saúde bugou junto com o Instagram. O que aconteceu com a nossa hora da saúde? Não deu, mas não tem problema. Se não dá para fazer de manhã, nós fazemos de tarde, de noite, de madrugada, não é não? Boa tarde, Su. Sussu Ateliê e a Bela Su. Boa tarde. Hoje nós vamos falar na live agora, para quem não está conseguindo acompanhar, é a hora da saúde, tá? Que não deu para ser realizada pela manhã por motivos técnicos. Eu transferi agora para 3 horas da tarde, para a gente não perder a nossa abençoada hora da saúde, né? Ainda mais na segunda-feira, que é um dia tão importante, já começar com um pensamento alinhado, não é? Para ter uma semana muito boa, uma semana muito produtiva, não pode faltar a nossa hora da saúde. Antes de começar, eu vou dar aqui o breve esclarecimento do motivo, né? Qual foi o problema técnico? Na verdade, uma coisa muito boa, né? Eu troquei o pacote da minha internet, agora ele tá mais veloz, né? Com maior qualidade. E uma grande coincidência, providência, é que o técnico chegou exatamente na hora em que eu iria começar a live, né? E como ele precisaria desligar a internet e tudo, não deu para fazer a hora da saúde hoje pela manhã. Mas o horário normal da nossa hora da saúde, e amanhã retornaremos à nossa programação normal, é às 9 horas da manhã, ok? Hoje às 3 horas foi uma excepcionalidade, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou apresentar para vocês o Ikigai. Ele é um segredo japonês para uma vida longa, feliz e saudável. Os japoneses, principalmente os que praticam o Ikigai, tendem a viver mais de 100 anos. Vocês acreditam? E vários estudos, vários cientistas foram procurar saber, filósofos, psicólogos, quais eram os segredos desses japoneses que conseguiam viver tão bem, viver por tantos anos, né? Não apresentavam problemas de saúde. Foram lá para essa cidade buscar saber qual era o segredo deles. E aí fizeram vários estudos e para esses estudos deram o nome de Ikigai. E aí eu vou explicar para vocês primeiro o que significa, né, essa palavra, qual é a origem, qual foi essa cidade que movimentou o mundo todo, onde os seus habitantes conseguem viver mais de 100 anos e quais são os segredos dele, porque existem muitos segredos, viu? Neste universo, segredos muitas vezes cósmicos, não é? Nossas estrelas maravilhosas. Vamos começar. Eu quero saber de vocês aí uma boa tarde para todos vocês que estão entrando, minhas estrelas. Já começar a nossa semana, né? Hoje um pouquinho mais tarde, mas começar a nossa semana já descobrindo os segredos da felicidade que vamos plantar dentro da nossa mente para que no futuro possamos colher todos os resultados desta ação, né? Porque é muito importante a gente pensar, sentir e agir, não é? Então vamos lá para o nosso Ikigai. Eu quero saber se alguma de vocês conhece essa pronúncia, né? Ikigai, sabe o que significa este segredo? Você sabe por que se levanta pela manhã? É a primeira pergunta que se faz quando quer descobrir qual é o seu Ikigai. Você sabe quando você levanta de manhã, por que você está levantando? O que te motiva a levantar todos os dias pela manhã? Seja boletos para pagar, seja casa para limpar, seja filhos para cuidar.
Qual é o motivo que você se levanta? Todos os dias. Porque para levantar, nós fazemos uma ação. E essa ação, existe um motivo por trás, né? Por que nós nos alimentamos? Para saciar a nossa fome, né? Ninguém comeria se não sentisse fome. Então, também a nossa vida é assim. Nós temos um motivo para viver, um propósito de vida. E essa é a grande questão, o grande segredo do Ikigai. Qual é o seu propósito de vida? Porque você se levanta todos os dias pela manhã. Quando você consegue responder isso com muita facilidade, e quando esse pensamento, essa resposta vem para você, eu me levanto de manhã porque eu quero mudar o mundo. Você já encontrou o seu Ikigai. Você já tem esse motivo, este motivo é bom para você, você já tem o seu Ikigai, porque o Ikigai é exatamente isso, o motivo pelo qual nós vivemos. A grande questão aqui é quando você não sabe essa resposta, quando ela não é clara dentro de você. Aí eu vou mostrar como fazer, eu vou apresentar o Ikigai, porque essa hora é para você que não tem essa resposta tão rápida assim, que quando pensa, por que eu levanto de manhã? Este pensamento vem na sua cabeça e você se alegra com ele. Ó, a Patrícia chegou, Patrícia acabou a live agora, consegui acompanhar o finalzinho da live dela. Parabéns, minha estrela! Eu já encomendo, ela está com uma encomenda para artesãs, hein, gente? Se vocês não estão por dentro do movimento aqui, entra lá no perfil da Coisas da Paty, que ela já está se programando para o Dia dos Professores, que vai ser dia 15 de outubro, e ela vende produtos para artesãs, hein? Fazer algumas necessárias para artesãs, super chique, hein, gente? Boa tarde, minha querida Bloom Sister, Elaine, a Gislene Caldeira, nossa patrocinadora oficial aqui da Hora da Saúde. Uma boa tarde. E aí aqui, ó, primeiro eu vou esclarecer aqui que nós temos livro falando dele. Não existe uma tradução direta para o termo. O mais próximo que se pode chegar é a descrição feita por Ken Moji, autor do livro Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Então, existem 5 passos para você encontrar o propósito que você tem na sua vida. E a partir do momento em que você encontra este propósito de vida, o que te motiva a levantar todos os dias, a trabalhar sem cessar, aí sim você tem o seu Ikigai, você vai ser muito feliz, você vai viver mais de 100. Voltei. Estou aqui. Nossa, isso é porque eu troquei, hein, gente? Isso é porque eu troquei aqui a internet, hein? Tá uma beleza. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. E aí, o Ikigai é a sua razão de viver, diz o neurocientista japonês. É um motivo que faz você acordar todos os dias. Quando o seu motivo de acordar todos os dias é viver aguardando a sexta-feira, você não encontrou o seu Ikigai. Se quando você se levanta, a primeira coisa que você pensa é que droga, hoje é segunda-feira, eu tenho a semana inteira para trabalhar, repense, modifique a sua vida, porque você não encontrou o seu Ikigai. Você não está vivendo, você está apenas sobrevivendo. E nós não viemos a este mundo para sobreviver. Nós não viemos para este mundo para aguardar a sexta-feira, aguardar o final de semana. Nós estamos aqui para sermos felizes e para fazermos outras pessoas felizes. Nós temos um propósito para a nossa vida. O nosso Criador nos fez para um propósito. E se a gente está perdido no meio dessa confusão que é esse mundo, precisamos parar, respirar.
sabe? E eu vou começar a falar com vocês sobre o PSA, que é o parar, sentir e agir. Você precisa parar de fazer as coisas no automático, parar de fazer as coisas apenas porque você precisa fazer e começar a sentir o que está dentro de você, qual é o seu propósito, o que o mundo espera de você e o que você espera do mundo. Porque existe dentro do Ikigai, você vai conseguir tirar com clareza essa informação, e a partir do momento em que você tiver clareza do seu propósito de vida, da razão que você tem para viver, aí você vai começar a mudar, aí você vai começar a agir de acordo com o que você pensa e com o que você sente. Porque o que acontece muito dentro de nós é pensar uma coisa e sentir outra. É pensar, eu quero ser rica, mas sentir, eu não sou merecedora de ser rica. É você pensar, eu quero vencer na vida, mas você sentir, eu sou um fracasso, eu não tenho capacidade, as outras pessoas são melhores. Olha aí como muda. Você tem que pensar, sentir e agir da mesma forma. E isso é exercício mental. E o Ikigai está aqui para te orientar nesse sentido, para te mostrar qual é o seu verdadeiro pensamento, qual é a sua verdadeira razão. É um exercício que você tem que fazer mental, praticamente a todo momento, para você alinhar o seu pensamento com o seu sentimento. E assim você também agir, porque não adianta nada você pensar, eu sou merecedor da prosperidade, sentir que você é sim merecedor, mas não ir atrás do que você quer, não buscar meios para realizar os seus sonhos, porque também não adianta ser merecedor, não adianta se sentir merecedor. O livro que estamos estudando fala isso. Luzia, não adianta você se sentir merecedor se você não for atrás de realizar as coisas que você acredita. Que é o que eu falei semana passada bastante sobre isso. Orar mais ação. A oração, ela significa orar e agir. Não adianta de nada você querer se você não colocar em prática, se você não buscar meios para realizar aquilo. Então, quando você pensa, eu quero ser rica, eu quero ser feliz, você também tem que se sentir merecedora da abundância, merecedora da riqueza, merecedora da felicidade. Porque quando você pensa, eu quero ser feliz, e uma vozinha lá dentro de você grita, você não merece ser feliz, você não é ninguém, você não está alinhado, a sua mente não está alinhada. Então você precisa fazer exercícios constantes para trabalhar a sua mente, para que você pense e sinta da mesma maneira. Quando você pensar, eu sou merecedora, e a voz que vem dentro de você falar, você é realmente merecedora, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Aí você tem que começar a agir. Você tem que começar, o que eu vou fazer, como eu vou fazer para conseguir ser feliz. E isso tem que partir de você. Isso não parte de outra pessoa, isso não parte de quem cuida de você, de quem é responsável por você. Isso tem que vir de dentro. É de dentro para fora que vem a felicidade. E quem encontrou o seu Ikigai sabe que isso funciona muito bem. E aí, de onde eram aquelas? Pegue um caderno e escreva todos os dias o que você deseja. Exatamente, Luzia. Você escreve ali o que você deseja, você mentaliza e dentro daquele desejo você já começa a sentir que você é merecedora. No começo vão sempre vir aquelas afirmações negativas, aqueles pensamentos de que você não é, de que você não merece, que você é um fracasso, que existem outras pessoas melhores que você, mais dignas que você.
No começo, esses sentimentos sempre vão aflorar. E o que você tem que fazer é racionalizá-los. Você falar, não é verdade. Por que que eu não posso? É como se você estivesse conversando com o seu lado negativo. E aí aquele filme infantil, Divertidamente, ele ajuda muito nessa prática. Você conversar com o seu lado negativo e racionalizá-lo. Pense, por que que a outra pessoa merece e eu não? O que eu tenho de errado que eu não mereço e a outra pessoa merece? Quando você começa a combater essa voz que te puxa para baixo, ela vai ficando pequenininha e aos poucos ela vai se calando. O que você não pode fazer é fingir que ela não existe. Você tem que começar a combatê-la com raça. Voltei. Não vão saindo, viu? Não saiam, não desistam aqui, porque isso é muito importante, viu? E outra coisa, hoje nós vamos falar do Ikigai, amanhã nós vamos falar do reprogramar o pensamento. Então é uma continuação de hoje, por isso é que eu não abri mão de fazer a Hora da Saúde hoje, mesmo sendo fora de horário, tá bom? Amanhã nós vamos fazer na prática o que nós precisamos para reprogramar o nosso pensamento, que é o pensar, sentir e agir. Vamos mentalizar isso, gente. Escreve aí num papel. Pensar, sentir e agir. Como eu, Eriana, vou pensar hoje, vou sentir hoje e vou agir. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre o merecimento da prosperidade, não é? Quem estava conosco na quinta-feira passada acompanhou uma live maravilhosa com a nossa consteladora, a Eliane Ferreira, onde ela falou: quando você se sente merecedor de prosperidade, você atrai prosperidade. Quando você se sente merecedor de desgraça, você atrai desgraça para sua vida. Então, dentro deste pensamento, desse PSA, pensar, sentir e agir, tem que vir só coisa boa, gente. Só pensamento bom e sentimento bom. Quando você pensar no seu pensamento, tenho certeza você vai ir bem. Quando começar a ir no sentir, ele já vai fazer uma confusão para o seu pensamento. Porque ele também já vai começar, porque dentro do sentir vem todas as crenças limitantes que nós temos. Vem todo o DNA da nossa família, todos aqueles padrões ideais de sociedade vem junto com os nossos pensamentos e sentimentos. E aí amanhã nós vamos reprogramar, começar o exercício de reprogramação. Mas hoje nós vamos entender o segredo dos japoneses para serem felizes, né? O conceito Ikigai, ele vem de uma cidade chamada Okinawa, um grupo de ilhas ao sul do Japão, com uma população de moradores centenários, bem acima da expectativa de vida média, mesmo para os padrões japoneses, né? Porque o japonês já vive muito bem, já tem uma qualidade de vida muito boa. Mas esse grupo da cidade de Okinawa conseguia ser melhor ainda que eles. E muitos acreditam que o Ikigai é o segredo dessa longevidade, porque lá eles já nasceram, cresceram, toda a população segue essa premissa de saber qual é o sentido da sua vida, saber aquilo que você quer viver, entender o Ikigai, ele te ajuda a entender por que você quer aquilo que você quer. Ele te ajuda a compreender, eu quero. Vocês já pararam para pensar na história de todas essas pessoas famosas que nós temos, que se você fizer uma entrevista com elas, elas vão falar que desde pequenas elas tinham esse sonho de ser famosas e que elas foram atrás desse sonho. Tudo que a gente sonha é possível, desde que a gente programe o nosso cérebro para atrair essas possibilidades para a nossa vida. E eu já falei aqui do meu exemplo, mas como
Já chegou muita gente nova do perfil nesses dias, pode ser que não conheça a minha história, então eu vou fazer aqui também um breve resumo para quem já conhece, concorda só aí com o que eu vou falar, tá? Desculpe, mas é necessário porque ele entra muito nessa questão aqui do Ikigai. Quando eu era nova, eu sou da cidade de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Quando eu era criança, adolescente, o meu sonho de vida era morar ainda em São Paulo. Eu brincava que eu era uma executiva, que tinha muito dinheiro, que trabalhava num escritório muito chique e eu morava em São Paulo. Eu tinha esse sonho e eu cresci, entrei na adolescência sonhando. E aí, enquanto as minhas amigas falavam que o sonho delas era casar e ter filhos, eu falava que não, que o meu sonho era morar em São Paulo, era conhecer o mundo todo. Eu tinha um sonho muito grande de conhecer a Europa. E eu falava, não, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu quero morar em São Paulo. Quero ser dona da minha própria vida, quero viajar muito, quero ir para a Europa, conhecer o mundo. Esse era o meu... E eu era diferentona da turma, porque imagina, numa cidade do interior, a maioria das meninas querem casar e ter filhos e a vida tá boa demais, né, gente? Eu era diferentona, tanto da turma, dos meus amigos, quanto da minha família. Porque eu era a única que sonhava grande, que queria fazer faculdade, que queria morar sozinha, ser independente. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos em março, eu me mudei no final de abril para São Paulo. Eu tinha trabalhado em uma loja de roupas aqui em Sorocaba e com o dinheiro que eu trabalhei no Dia das Mães nessa loja, eu peguei, no final de maio, eu fui, né? No final de maio eu fui para São Paulo. Eu trabalhei no Dia das Mães e com o dinheiro que eu ganhei nessa loja, eu peguei uma mochila, o ônibus e fui embora para São Paulo, para a capital. Fui sozinha, fui morar lá numa república, morria de medo de andar em São Paulo sozinha, ficar à noite. Eu tinha um pavor de andar em São Paulo à noite, que era um desespero. Quando começava a escurecer, eu me trancava no quarto da república e não saía mais. Mas eu fui com medo mesmo, eu fui na coragem, porque era um sonho que eu tinha. E quando a vida me possibilitou realizá-lo, eu agarrei com as duas mãos e não soltei. Fui para São Paulo, trabalhei lá, deu tudo certo, porque quando está nos seus sonhos, tudo conspira a seu favor. Tudo dá certo. Tudo dava certo para mim. Eu cheguei com dinheiro para viver um mês em São Paulo. Se eu não conseguisse arrumar um emprego durante 30 dias, eu teria que voltar para casa dos meus pais. Mas eu fui acreditando que eu iria conseguir. Na primeira semana eu consegui um emprego. E aí eu comecei a trabalhar lá. E eu andava de ônibus, andava de metrô, não sabia nada. Eu comecei a trabalhar num escritório de informática, eu mal sabia ligar um computador. Mas eu fui e deu certo e as coisas foram dando certo. Eu fui aprendendo a viver em São Paulo, aí fui mudando de república para república, depois aluguei apartamento, depois aluguei casa, fui mudando de emprego e cheguei onde? No outro sonho da minha infância, que era ser uma executiva. Eu cheguei dentro de um banco. Eu cheguei para trabalhar num banco, gente. Olha onde foi uma menina do interior. Quando eu entrei no banco para fazer entrevista, eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei para quem conhece São Paulo, eu entrei no Santander, que fica em Santo Amaro. É um prédio lindo. E eu vi todas aquelas mulheres bem arrumadas, maquiadas, de social, de salto alto. Eu falei, é aqui que eu quero trabalhar a minha vida inteira. Sabe, eu lembrei daquele sonho, daquelas brincadeiras que eu tinha quando eu era criança. De brincar de executiva, que eu pegava o telefoninho e fingia que eu era uma executiva de sucesso.
E eu entrei lá. Eu tinha 20 anos quando eu comecei a trabalhar no banco. Então, era um sonho, porque eu falo para vocês, pensar nos sonhos. E sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, sonhe, se permita tirar lá de dentro do seu coração aquele sonho que você tinha de infância. E não desvalorize o seu sonho. Porque ao mesmo tempo que eu cheguei lá em São Paulo e que eu comecei a trabalhar num banco com 20 anos, as minhas amigas aqui de Sorocaba realizaram o sonho delas, que era casar e ter filho. E tá tudo bem, e elas são felizes com a família que elas criaram, porque era isso que elas sonhavam. Então cada um tem um sonho, respeite o seu sonho não é igual ao meu. Elas são felizes com a família delas. E por muito tempo lá em São Paulo, morando sozinha lá, batalhando, porque quem não conhece São Paulo, mas São Paulo é sim a terra onde filho chora e mãe não vê. Eu passei muitas dificuldades, eu chorei muito sozinha em São Paulo, por N motivos, foi muito difícil. E eu vi as minhas amigas aqui super tranquilas, com as famílias formadas, com a casa, com o casamento feliz delas. E em alguns momentos eu senti até uma certa inveja, mas não aquela inveja ruim. Aquela inveja de falar, que bom, ela conseguiu, ela tá bem, né? Eu tô aqui pedalando, sofrendo, né? Para realizar os meus sonhos e ela tá lá super tranquila, na vida que ela também pediu a Deus. Então, quer dizer, às vezes o seu sonho simples de vida é motivador para outra pessoa também. A outra pessoa que tem sonhos mais altos, às vezes olha para você e pensa, poxa, eu queria ter o mesmo sonho que ela, que é muito mais fácil de realizar. E é isso que esse conceito do Ikigai faz. Cada um tem o seu sonho e um respeita o outro e fica feliz pela realização do outro. Se sente feliz, é por isso que essa comunidade aí do Japão consegue viver tanto, porque eles se ajudam na realização dos seus sonhos, cada um realizando o seu sonho, não é? E aí eu fui para São Paulo e aí, né, fácil? Foi? Não foi, gente. Muitas vezes eu pensei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu vivia na casa dos meus pais dentro de uma bolha de proteção. E agora eu passei por cada coisa humilhante em São Paulo, que se um dia eu conseguir contar para vocês, vocês vão chorar, vocês vão falar, por que essa menina se sujeitou? Eu passei muita humilhação, eu passei muitas coisas ali que eu pensava, por que eu tô passando por isso? Eu tenho a casa dos meus pais, eu tenho a proteção deles. Não tem motivo nenhum para eu ficar aqui sofrendo. Eu posso muito bem voltar para casa. Meus pais não me expulsaram de casa, muito pelo contrário. Nos 10 anos que eu morei em São Paulo, eles sempre falaram, volta para cá, vem ficar perto da gente. Eles não sabem um terço do que eu passei lá, porque eu não falava para eles. Então, às vezes a gente passa por coisas muito difíceis, mas tá em busca da realização do seu sonho. Era importante para mim aquilo. Era o sonho que eu tinha, era o meu propósito de vida. Então eu enfrentava as dificuldades com muita fé de que aquilo era bom, que ia acontecer coisas boas. Eu tinha sempre esse pensamento muito forte. Desculpa. E naquela época, fui atrás do sonho. E naquela época, a senhorinha tá pegando toda a minha maquiagem aqui. Tá linda, olha que graça. Ai, meu Deus, eu amo japoneses, né, gente? Amo japoneses. Quero um dia conhecer o Japão, porque eu amo a filosofia japonesa. Desculpa, me emociona. Mas aí, o que é? Tô aqui falando no propósito. Era o meu propósito de vida. Então, eu tinha que enfrentar tudo o que vinha para a realização deste sonho, né? Vou voltar no Ikigai aqui, depois eu continuo aqui com a minha vida, com a minha história de vida, tá? Como achar o seu Ikigai? Qualquer um pode partir do que está ao seu alcance e começar a sentir-se bem.
e a experimentar os benefícios que isso traz antes de gradualmente evoluir para objetivos maiores. Aí é o ponto que eu estou falando da minha história. Você tem que começar com pequenos objetivos, com pequenos sentimentos de prazer, sabe? Você também não precisa, eu quero estudar em Harvard. Você já começa a se matar de estudar para você poder passar lá na prova de Harvard e ir para lá estudar lá. Aí você passa a sua vida inteira em busca da realização daquele sonho que é enorme e não aproveita a vida. E aí, sabe aquela sensação? Acontece muito quando a gente vê histórias de pessoas ricas que tem um início humilde e que querem se realizar, querem ter uma mansão, uma grande mansão. Aí a pessoa chega nesse nível, tem uma mansão, mas a hora que ela entra lá, ela tá sozinha. Eu até me lembro, isso me lembra muito uma novela que tinha o Foguinho. Eu não sei qual era o nome da novela, mas você lembra? Que tinha o Foguinho e aí a Thaís Araújo, lá era a mulher dele. E ela era muito deslumbrada com fama, com sucesso, com riqueza. E aí ela conseguiu, né? Eles passaram a perna em todo mundo na novela e conseguiram pegar a herança do outro menino lá e conseguiram ser ricos. E no final da novela ela se vê naquela casa maravilhosa com toda aquela fortuna e sozinha, sem até o Foguinho, porque ela desprezava o Foguinho a novela inteira. E chegou uma hora que ele abandonou ela e contou toda a verdade. No final da novela, né? Contou a verdade, ela se sentiu sozinha ali. É esse o cuidado que você precisa ter também. Qual é o seu sonho? Mas você vai viver só para realizar aquele sonho? E quando você realizar aquele sonho, o que acontece com você? Ele acaba, e aí? E aí isso entra na minha história também. Por quê? Eu tava lá, conquistei, fui para São Paulo. Aí trabalhei no banco, me realizei muito. E eu tinha também aquele pensamento de que eu tinha que realizar todos os meus sonhos, conquistar tudo que eu tinha planejado. E naquela época eu fazia cobras e lagartos, isso mesmo. E naquela época eu fazia muitos planejamentos. O que eu estou ensinando hoje aqui para vocês, as técnicas que eu estou passando para vocês, vem tudo daquela minha época. Eu estudava muito sobre crescimento pessoal, era um assunto que me interessava. E eu fazia mapa dos sonhos, não chamava mapa dos sonhos naquela época não, mas eu fazia. Eu colocava tudo no papel, quais eram os meus sonhos. Eu tinha nas minhas agendas, no começo do ano, eu colocava meus planos para o ano novo. E conforme eu ia realizando, eu ia riscando os planos. Naquela época eu fazia tudo isso. Eu praticava esse pensamento, esse sentimento de que sim, eu era capaz. Por quê? Por que eu não posso? Eu sempre pensei assim, se alguém faz, eu também consigo fazer. Por que eu não consigo? Por que eu não tenho capacidade para fazer? Quando eu faço costura e eu começo a me travar muito em alguma coisa ali, alguma técnica que não sai, que não vai para frente, eu vou buscar no YouTube alguma informação e eu vejo alguma senhorinha lá do interior do Nordeste, que você vê que ela tá numa residência humilde, que ela tá numa máquina de costura antiga, que não tem toda a tecnologia que tem nas nossas máquinas aqui, e ela consegue fazer com muita facilidade. Que ela tem, eu lembro muito que eu trabalhei com decoração e eu fazia bolo falso de EVA, e sem emenda, aquele bolo de EVA sem emenda. Ele dá muito trabalho para fazer e no começo era muito frustrante porque eu não conseguia fazer. E eu olhava o vídeo de uma senhorinha que fazia aquele bolo, não era no isopor, ela fazia no papelão. E ela conseguia fazer com uma facilidade, gravava os vídeos, e eu ficava pensando, gente, ela consegue fazer com todas essas dificuldades, porque no papelão é muito mais difícil de fazer do que no isopor. E ela consegue, sem ter nenhuma estrutura,
eu tenho que conseguir também. Gente, se alguém faz, eu também vou fazer, eu também vou conseguir. Se alguém conseguiu, eu também tenho o poder para conseguir. Por que que eu nunca me menosprezei? Nunca. Eu nunca achei que alguém era melhor do que eu, em nenhum momento. Eu sempre achava que se a pessoa consegue falar bem, eu também consigo. Se a pessoa consegue apresentar para 10, 20, 30, 500, 5 mil pessoas, eu também consigo, eu também tenho capacidade. Porque aquela pessoa, a única coisa que eu não consigo é cantar bem, né, gente? Mas aí também é uma questão de você ir atrás, né? Porque cantar para muitas pessoas é dom, mas para muitas pessoas também é técnica, né? Então, se você vai atrás, você também consegue. Não vai ser, né, aquela Whitney Houston, mas você consegue. Você tem potencial. Você tem potencial para tudo. Tudo que você quiser. Ninguém neste mundo é melhor do que você. Ninguém neste mundo faz alguma coisa que você não tem capacidade nenhuma para fazer. Se você quiser fazer, se você se dedicar, você vai conseguir fazer. Acredite nisso, não diminua nada. E eu sempre, desde nova, eu pensava, se tal pessoa consegue, eu também consigo. Se alguém no mundo consegue, eu também consigo. É assim que você tem que ver este Ikigai, você tem que começar a pensar, eu consigo, eu tenho capacidade, eu posso, desde que eu queira. E você não pode pensar naquele projeto de vida ambicioso e focar só nele e esquecer de todos os outros momentos, esquecer do caminho que você vai percorrer para chegar naquele objetivo. Eu estava lá em São Paulo vivendo, passei por muitos perrengues, mas também tenho muitas histórias divertidas para contar. Aproveitei muito a minha vida em São Paulo. Conheci muitas pessoas, tenho muitos amigos, passei por muitas histórias, por muitas cenas divertidas, por muito mico, paguei muito mico em São Paulo. E tudo isso são experiências e são coisas que fazem a pessoa que eu sou hoje. Então, eu não estava ali também só focada em ser uma executiva de sucesso, em realizar todos os meus sonhos. Não, eu estava aproveitando todos os momentos. Eu queria morar em São Paulo e eu morei e eu aproveitei São Paulo. Não é? Então, você pode, Silvanete. Nada nem ninguém te impede de costurar. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer. E aí, vamos lá. O que aconteceu quando eu realizei? Eu tinha os meus planos eram até os 30 anos, sabe? Aqueles planos que falam pra você, escreva como você vai ser daqui 5 anos. Escreva como você vai estar daqui 10 anos. Eu fazia isso. Só que eu sempre parava nos 30. Como se eu fosse viver só até 30 anos e depois dos 30 eu fosse morrer, né? Não sei o que eu passava pela minha cabeça. Porque todos os meus projetos de vida só iam até os meus 30 anos. Não tinha nada para 40 anos. Eu não pensava nada depois dos 30. Eu queria realizar até os 30. Resultado. Realizei. Fui para a Europa. Conheci os países que eu queria conhecer. Eu queria casar com vestido de noiva, com aquela festa super grande, super chique. Casei, fiz essa festa, tive minha filha antes dos 30 anos, então quando eu cheguei no 30 eu já era uma pessoa realizada, eu já tinha tudo que eu queria. Eu tinha a profissão que eu queria, eu tinha a família feliz que eu queria, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha viajado, eu tinha faculdade, eu tinha tudo, tava pronto, ó. Cheguei nos 30, falei, meta dada é meta cumprida. Realizei tudo, todos os meus sonhos. E agora? E agora? Né? Fiquei eu igual lá a Thaís Araújo no final da novela, quando entra na mansão e fala, e agora? Realizei tudo que eu queria. E aí? Acabou? Vou morrer? Não morri, tô viva até hoje, né? Não deu. Eu não tinha feito novos planos. E aí o que eu comecei a fazer? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, agora eu já realizei tudo o que eu queria, então tudo que vier é lucro. Aí, minha filha, acabou-se toda a alegria da vida, não é? Acabou-se o Ikigai
o meu propósito de vida foi apagando dentro de mim. A luzinha que tinha quando eu era adolescente, com vontade de mudar o mundo, foi apagando, foi morrendo dentro de mim. E aí, o que a gente faz, né? Olhava para os lados e falava, não, mas... Aí eu comecei a falar, não, mas eu não quero mais esse trabalho já não me faz mais feliz. Eu levanto todos os dias pensando, eu não quero ir para esse lugar, eu não quero fazer isso. E aí, o resultado, quando você começa a pensar, eu não quero, tudo vai saindo da sua vida, né? Tudo aquilo que você tá falando, não, a vida vai tirando de você. Então, tirou aquele meu emprego dos sonhos, foi tirando, aí pensei, vou empreender. Mas não tinha aquela convicção, não tinha aquele projeto, foi tudo indo. Eu tive uma mãe costureira profissional, mas enquanto vivia com ela, não dei valor. Depois correu atrás. O Boris casou, passou na faculdade de veterinária com 80 anos, porque você não pode. Então, tá falando pra Silvanete, né? Lógico que consegue, ninguém te impede, não, minha querida. Seus sonhos só morrem quando você morre. Enquanto estiver vivo, enquanto estiver respirando, tudo é possível. E nós estamos aqui para te ajudar a trilhar esse caminho maravilhoso da costura. E aí eu voltei, quando eu cheguei no 30 anos, tô realizada, acabou, a luzinha toda se apagou. Eu voltei o quê? Voltei lá pro início, voltei lá, comecei a refletir, falei, qual é o meu propósito de vida? O que eu quero fazer, porque eu quero viver até os 100 anos, né? Eu vivo de uma forma que meu corpo, minha mente aguente saudavelmente viver até os 100 anos. Agora, eu tenho até medo de chegar nos 100 anos e o foguinho começar a se apagar de novo, né, gente? Mas agora não, agora eu aprendi. Meus planos de vida vão até os 100 anos. Então, só quando eu chegar nos 100 anos que eu vou pensar, e agora, né? O que mais que eu vou pensar? Ou agora chega, agora eu não quero mais nada. Só lá nos 100 anos. Então, vocês vão me aguentar muito ainda, gente. Voltei no meu Ikigai. Voltei lá em todo aquele conhecimento que eu tinha quando eu tinha aquela garra, aquela vontade de vencer, aquela vontade de realizar todos os meus sonhos. Voltei naquele momento lá. O que eu fazia naquela época que dava certo? Porque quando eu fazia tudo isso, essa questão do pensar, sentir e agir, quando eu estava fazendo isso lá na minha juventude, antes dos meus 30 anos, todos os sonhos que eu tinha eu realizei. Então agora bora fazer o quê? Bora sonhar. E eu não sonho pequeno, eu sonho grande, né? Já que é para sonhar, vamos lá para as estrelas, gente. Vamos manter nossos pés bem fincados no chão, para ação, mas pensando lá no alto, pensando lá em cima. Eu posso, eu quero, eu mereço. Não é? Yes! E essa afirmação sempre positiva do yes. No sim eu mereço, sim eu quero, sim eu posso. Comecei todas essas afirmações novamente, coloquei, fiz o meu no começo desse ano, fiz o meu quadro dos sonhos, fiz a minha lista de desejos e estou agindo para ir atrás de todas as realizações, todos esses novos sonhos. Sou novinha, sou adolescente? Não, mas a alma é jovem. E a alma quer viver até os 100 anos, então eu vou correr atrás, sim, do meu propósito de vida. Vocês estarem aqui fazem parte do meu propósito de vida, do meu pensar, sentir e agir. Eu pensei, eu vou agora acreditar que aquele projeto que eu tinha que não deu certo, de